horário que você produz conteúdo está sabotando o seu sucesso aqui na internet. Isso mesmo, eu estou falando de quando você produz e não quando você publica. Quando você publica seus conteúdos também tem uma interferência, mas não é isso que eu estou falando nesse vídeo. Eu estou falando precisamente do horário no qual você produz os seus textos, os seus vídeos, tudo que você faz. Esse horário, ele também tem um papel fundamental. E eu sei como isso soa, né? Ou imagino como isso pode estar soando para algumas pessoas com estranheza e falando, meu, que merda esse careca está falando? O que diabos ele quer dizer com isso? Você pode estar estranhando. Peço um pouco da sua paciência, mas vou ter que te explicar como que eu cheguei nessa conclusão e eu garanto que ao fim desse vídeo vai fazer bastante sentido o fator crucial que o horário, o momento no qual você escolhe para produzir seus conteúdos faz diferença na sua vida. Então, para a gente desenvolver essa ideia, a gente começa sabendo, entendendo, aceitando, acreditando que o seu sucesso como produtor de conteúdo, né, produtor de aulas, quem vende informação, depende da sua rotina. Na verdade, o seu sucesso em qualquer coisa depende da sua rotina. Porque nós sabemos que para ser bem-sucedido em qualquer área, em qualquer aspecto, você precisa de uma rotina. Você precisa fazer uma ou mais atividades repetidas vezes, né? E a rotina cumpre bem esse papel. No que diz respeito à criação de conteúdo, eu particularmente gosto de aplicar e recomendar para os meus clientes de mentoria, para os meus alunos e tudo mais. Agora, dentro da comunidade conteúdo.org, eu também estou buscando trazer essas ideias para os membros da comunidade, que é a ideia do deep work, ou seja, trabalho profundo, trabalho concentrado. Essa ideia, ela surgiu, ou pelo menos eu fiquei sabendo, através do Cal Newport, né, um professor universitário que escreveu diversos livros sobre produtividade, concentração, trabalho focado e tudo mais, e ele fala sobre o papel do deep work, ou seja, é um trabalho que você faz com uma concentração profunda. Basicamente, você tira um tempo para se concentrar, não ser interrompido e fazer seu trabalho criativo. Esse trabalho criativo, né, aqui para nós do mercado de infoprodutos, significa criar textos, vídeos, aulas, consultorias, relatórios, né, para clientes, a depender do caso que você está, né, do seu nicho. Enfim, desempenhar esse trabalho criativo que é o seu grande diferencial competitivo como criador, certo? É para isso que as pessoas te seguem, é para isso que as pessoas compram de você. É o trabalho criativo, é o que há de mais importante em toda a circunstância do seu trabalho. Seja um trabalho criativo direcionado para você vender mais, seja um trabalho criativo para você entregar valor para os seus clientes, certo? Então, se você consegue separar um momento do seu dia para aplicar o deep work, o seu trabalho criativo ele vai ser muito mais produtivo, ou seja, você vai conseguir desempenhar um conteúdo, né, o resultado do seu trabalho com maior qualidade e também mais rápido, né? Então você consegue eficiência e qualidade ao mesmo tempo ao aplicar o deep work, que é basicamente separar um momento para se concentrar, não ser interrompido e fazer o que precisa ser feito. Dito isso, até pouco tempo atrás, eu recomendava para praticamente todos os meus mentorados, todos os clientes de consultoria que eu atendi e tive um contato mais próximo, que fizessem o deep work na primeira hora do dia. Ou seja, a rotina seria mais ou menos assim. Acorda, vai ao banheiro, prepara uma xícara de café ou uma bebida à sua escolha e começa a trabalhar de forma ininterrupta por pelo menos uma hora na sua atividade mais importante que precisa ser desempenhada criativamente, não é? Criando algum conteúdo, fazendo alguma coisa, na primeira hora do dia. É claro, eu sei o que está passando na sua cabeça. Se você tem filhos, por exemplo, você sabe que isso já é bem mais difícil de fazer. Então, qual que é a minha recomendação? Acorda uma hora mais cedo, né? É o que eu fiz por muito tempo. Hoje a minha rotina está um pouquinho mais adaptada. Inclusive, vou deixar aqui um vídeo falando sobre a minha rotina especificamente, que foi um vídeo que teve bons feedbacks, teve bastante visualizações comparado com outros vídeos aqui do canal. Vou deixar aqui a marcação para você ver. O sistema de produtividade que me rendeu 7 dígitos. Muito bem, então o que eu falava pra galera era isso. Cara, você deve fazer o deep work na primeira hora do dia, porque é a hora
onde você está mais desperto, né? É a hora onde você está mais produtivo, onde a sua energia está no talo, levando em conta que você dormiu bem, né? Que você teve uma boa noite de sono, então você acorda e a primeira coisa que você faz, geralmente em jejum, você vai lá e faz o seu trabalho criativo. Então, eu confesso para você que eu sempre fui um pouco extremista nesse conselho. Eu sei que dói fazer esse tipo de coisa, mas é justamente nesse sacrifício, rotineiramente, que traz os melhores resultados. Não é? Então, eu sempre fui recomendando isso pra galera, porque eu via sendo aplicado em mim funcionando, vendo aplicado nos mentorados que seguiam o meu conselho e funcionava. Só que, um tempo atrás, mais ou menos uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu descobri que o Stan Lee, né, que é um dos... É a grande mente por trás da Marvel, né, dos personagens da Marvel, das histórias da Marvel. Eu descobri que o Stan Lee organizava o seu dia de uma forma completamente diferente dessa. E aquilo explodiu a minha cabeça. Porque eu imaginava que era meio que uma regra, vamos dizer assim, para os criadores de conteúdo dedicarem o primeiro momento da manhã, o seu momento, em tese, com maior energia, com mais disposição para criar as suas obras. E mesmo caras, né, como Stan Lee, super criativos, que criou aí personagens de valor bilionário ou trilionário, sei lá quanto, né, a Marvel já deve ter faturado ao longo do tempo com Homem-Aranha, Homem de Ferro, Hulk, X-Men, só para citar alguns, né? Então, esse cara, o Stan Lee, ele foi um dos produtores de conteúdo, dá para dizer, e criativo, né? Aquele criativo raiz, como a gente pode chamar. Ele foi um dos caras mais prolíficos de todos os tempos, né? Ele foi um dos caras que mais produziu. E ele ia justamente contra a rotina que eu indicava. E isso mexeu, né, mexeu comigo. Eu falei, caramba, tem alguma coisa de errado então. Então, será que as pessoas não devem priorizar o primeiro horário da manhã, né? Porque, até voltando um pouco, como eu ia dizendo, a recomendação que eu dava era, cara, faça isso na primeira hora que você acorda. Para alguns casos onde realmente não era possível fazer isso, por questões pessoais, familiares, etc., qual que era a minha sugestão? Beleza, você não pode fazer na primeira hora após acordar. Então, faça na primeira hora de trabalho. Se você acorda às 6 da manhã e não pode executar isso das 6 às 7, pelo menos, faça assim que você sentar para trabalhar, sei lá, por exemplo, 8 horas da manhã, então você vai fazer das 8 às 9. Essa geralmente era a minha sugestão e eu batia mesmo o pé nisso, eu realmente acreditava nisso e até hoje acredito ser o mais importante, tá? Acho que no geral costuma funcionar. Só que aí a história do Stan Lee fez eu mudar, fez eu observar as coisas sobre outra ótica. Por quê? Qual que era a rotina do Stan Lee? Primeiro, ele acordava. Depois, ele ia para o escritório. Terceiro, ele fazia reuniões, conversava com a equipe dele, ali com os liderados dele, dava entrevista quando existia essa oportunidade, né? Porque ao longo do tempo ele já foi se tornando uma pessoa famosa, tinha que dar muita entrevista, enfim, ia fazendo esse tipo de atividade de relacionamento com outras pessoas, né? Se relacionando com outras pessoas, ele ia fazendo isso até o meio-dia. Chegava o meio-dia, ele almoçava. Aí ele ia para casa por volta das 2 da tarde e ficava escrevendo durante o resto do dia. Aí, quem sou eu para questionar a rotina criativa, né, do todo-poderoso da Marvel, do Stan Lee? Eu não sou nada perto desse cara, não é? E aquilo fez com que eu ficasse pensando, falando, caramba, cara, como que isso é possível? Porque se eu visualizando, eu sei que se eu seguisse a rotina do Stan Lee, por uma semana, o meu cérebro ia derreter. Eu não ia conseguir fazer isso. Me relacionar com outras pessoas, fazer reuniões, dar entrevistas, conversar, que são atividades muito mais extrovertidas durante a manhã. Se eu faço isso durante a manhã, cara, eu acabo com o meu dia, entendeu? O resto do dia não vai servir para muita coisa. O meu cérebro ele não vai funcionar direito. Eu não tenho dúvida. Só que pro Stan Lee funcionava. E então, aí que eu tive o grande insight que divide introvertidos de extrovertidos. Eu passei, desde então, nesses últimos 2 anos, a recomendar melhor esse tipo de abordagem do deep work para produção de conteúdo a partir da personalidade ali, do temperamento do meu mentorado.
não só da circunstância de vida, como eu sempre fazia, mas também sobre como essa pessoa é, né? Basicamente, ela é introvertida ou extrovertida? Eu sou introvertido. A minha energia, ou melhor, eu ganho energia quando eu estou sozinho. E naquela rotina, naquele tipo de deep work, né, de rotina de deep work, onde eu priorizo as primeiras horas do dia, que eu estou mais recluso, que eu não falei com tanta gente, que as reuniões não começaram, que as mensagens do WhatsApp não começaram, etc, etc, eu aproveito esse momento onde a minha energia está aflorada, porque eu estou mais silencioso, eu estou mais retraído, eu estou mais concentrado para produzir conteúdo. Então, se eu passo as primeiras horas do meu dia interagindo com outras pessoas, a qualidade da minha criação nas horas seguintes vai cair drasticamente, ela não rende. Só que, aí, quando eu vi o caso do Stan Lee, eu percebi, o Stan Lee era extrovertido. Para ele, é o oposto. Em vez dele ganhar energia sozinho, ele ganha energia quando está com outras pessoas. Ou seja, ele passa as primeiras horas do dia, né, passa toda a manhã fazendo reuniões, conversando com os líderes da equipe dele, dando entrevista, etc, etc. Atividades de extroversão com outras pessoas faz com que ele ganhe energia e então, depois do almoço, no caso dele, ele já está pronto para produzir para o resto do dia, porque ele está, de alguma forma, energizado com a experiência das primeiras horas da manhã. Então, a conclusão que eu cheguei, o horário que você produz conteúdo pode estar sabotando o seu sucesso, porque você pode estar buscando produzir os seus conteúdos na hora errada, na hora onde a sua energia não está no ápice. Se você é introvertido, provavelmente o melhor uso do seu tempo produzindo conteúdo é nas primeiras horas da manhã, quando você ainda não interagiu muito com o mundo. Agora, se você é extrovertido, você possivelmente vai ter uma dificuldade maior para começar o seu dia já produzindo conteúdo. Então, faz sentido você ajeitar a sua agenda da maneira que dá, para que você interaja o máximo possível com as pessoas no período da manhã, nas primeiras horas do dia ou nas primeiras horas de trabalho, e então, lá para da metade para o final do dia, você faz essas atividades de criação de conteúdo já com a energia mais plena, porque você já interagiu com todo mundo e suas ideias estão borbulhando, sua cabeça está a milhão, né, de ideias. E aí vem, então, finalmente a conclusão é que a primeira e a última hora do dia pertence a nós mesmos. E só a nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Essas primeiras horas do dia, elas são a provas de desculpa, certo? A primeira hora e a última hora do seu dia, ela está sob o seu controle. A primeira hora pode ser para alguns 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, não sei. A menos que você acorde, sei lá, 10, 11 da manhã e puta que pariu, né, meu amigo? Mas, no geral, a primeira hora do dia pertence a você, ninguém vai te interromper. Geralmente, clientes, funcionários, chefes não vão interromper. Né? Questão familiar, questão com criança já é um pouco mais delicado, mas você sempre tem a liberdade de escolher acordar uma hora mais cedo. É precisamente o que eu faço. Hoje, não para trabalhar, para fazer outras atividades, eu acho que eu revelo nesse outro vídeo que eu citei, mas está sob o meu controle. Eu acordo uma hora mais cedo, a casa está em silêncio, ninguém acordou ainda. Da mesma forma, a última hora do dia também está sob o nosso controle, que é eu defino quando eu vou dormir. Então, se você é uma pessoa extrovertida, onde você ganha energia interagindo com outras pessoas, faz sentido então você passar as primeiras horas do dia interagindo com essas pessoas, ganhar sua energia e então produzir para o final do dia, quando você vai estar mais energizado. Então, aí você poderia usar nessa ideia a última hora do dia, pelo menos, para criar seu conteúdo. Então, quando eu falo que a primeira e a última hora do dia pertence a nós mesmos e são a provas de desculpa, significa que você sempre vai ter o controle para definir quando vai dormir e quando vai acordar. E essa definição de quando você vai dormir e quando você vai acordar pode e deve muitas vezes estar relacionado com o seu deep work, com a sua produção de conteúdo, com o seu momento mais criativo
do dia, certo? Você tem um controle para fazer isso acontecer. Primeira hora e a última hora do dia pertence a nós mesmos.